Sentir o corpo travado, a mente a mil, isso parece que virou o padrão, né? Mas e se a solução para destravar tudo isso estivesse escondida numa técnica que a ciência acabou de colocar à prova? Hoje, a gente vai fundo para entender o método Mans Floor. Pois é, essa sensação de rigidez, de estar sempre no limite, é um baita alerta do corpo. O interessante é que a causa disso, muitas vezes, não está nos músculos, como a gente imagina, mas numa espécie de teia interna que conecta o corpo inteirinho. E é exatamente nela que a gente vai focar agora. Então, vamos mergulhar nessa tal teia. O nome dela é fáscia. É uma rede que envolve literalmente tudo dentro da gente e que, olha só, até pouco tempo atrás era praticamente ignorada pela ciência. Para entender melhor, imagine a fáscia como se fosse um plástico filme super inteligente, que envolve cada músculo, cada osso, cada órgão. Ela não só conecta tudo, mas também é por onde a força e as informações viajam pelo corpo. É como se fosse o nosso esqueleto macio. E aí que mora o problema. O estresse do dia a dia, a falta de movimento, tudo isso meio que desidrata essa teia. Ela perde a fluidez, começa a ficar mais rígida, a grudar. É como se o nosso tecido interno ficasse cheio de nós, sabe? E isso limita os movimentos e, claro, pode causar dor. Ok, se a fáscia pode grudar, a pergunta é como é que a gente faz para desgrudar isso? Existe um jeito de devolver a fluidez para essa teia? E é exatamente essa proposta de um método chamado Mans Floor. O Mans Floor foi criado por um ex-bailarino da Ópera de Paris que precisava de um jeito de se recuperar de lesões. O segredo da técnica está nos movimentos espirais bem lentos feitos no chão. A ideia é usar a gravidade a nosso favor para descomprimir a coluna e soltar as tensões na face de um jeito super gentil. Mas como é que o nosso corpo entende que é hora de relaxar? Para sacar isso, a gente precisa falar do nosso piloto automático, o sistema nervoso, que tem basicamente um acelerador e um freio. Esse é o nosso sistema nervoso autônomo. De um lado, o sistema simpático, que é o acelerador, ele dispara com o estresse do trabalho, o trânsito, as preocupações. Do outro, o parasimpático, que é o freio, e que deveria entrar em ação para a gente descansar e se recuperar. O problema é que a gente vive com o pé cravado no acelerador, e muitas vezes nem lembra mais onde fica o freio. E aí vem a grande questão. Como é que dá para medir de um jeito objetivo se o tal freio está mesmo funcionando? Bom, a ciência encontrou uma forma de fazer isso, e a resposta está no nosso coração. A chave se chama variabilidade da frequência cardíaca, ou VFC. Pensa assim, um motor saudável não trabalha numa rotação perfeitamente constante, ele tem pequenas variações. O nosso coração é igual. Essa pequena flutuação no ritmo entre as batidas é um sinal de que o sistema parasimpático, o nosso freio, está no comando. Ou seja, o corpo está relaxado e pronto para se adaptar. Então, com essa ferramenta de medição em mãos, os cientistas montaram um teste bem direto para ver se o Mans Floor realmente acionava o freio do corpo ou se era só uma sensação passageira de relaxamento. O estudo foi bem simples, olha só. Pegaram 33 pessoas saudáveis e as colocaram em duas situações diferentes. Na primeira, elas só ficaram deitadas, em silêncio, por 1 hora. Na segunda, em outro dia, fizeram uma sessão de 1 hora de Mans Floor. E, claro, mediram a VFC antes e depois de cada uma para comparar os resultados. E aí, o que será que os dados mostraram? Fazer movimentos lentos no chão é realmente mais eficaz do que simplesmente ficar deitado descansando? A resposta, olha, é bem impressionante. Vamos começar analisando a situação que todo mundo conhece bem. Ficar deitado em repouso. O que aconteceu aqui? Olhem só a diferença gritante. Nos gráficos da esquerda, que são do pessoal que fez Mans Floor, as barras que medem o relaxamento disparam lá para cima depois da sessão, enquanto a frequência cardíaca despenca. Agora, olha os gráficos da direita, do grupo que só descansou. A mudança é quase nada. A imagem já diz tudo. E quando a gente olha para os números, fica ainda mais chocante. O grupo do Mans Floor teve uma queda de mais de 12% na frequência cardíaca, ou seja, 3 vezes mais do que o grupo de controle. Mas o que mais impressiona é o aumento de quase 55% no relaxamento. Isso é um sinal claro, sem sombra de dúvida, de que o freio parasimpático foi acionado com força total. Mas a parte mais surpreendente vem agora. Os efeitos do relaxamento foram tão profundos, mas tão profundos, que continuaram mesmo depois que as pessoas ficaram de pé. E olha que só o ato de ficar em pé já exige que o corpo ative um pouco o acelerador para lutar contra a gravidade. Mas não foi bem isso que aconteceu. Se liga nisso.
Mesmo de pé, o grupo do Mons Floor, ali na esquerda, manteve a frequência cardíaca baixa e os níveis de relaxamento lá em cima. É como se o corpo tivesse sido recalibrado para um estado de calma muito mais duradouro. E os números confirmam. Mesmo em pé, o grupo do Mansflor ainda teve uma queda de quase 10% na frequência cardíaca e um aumento de mais de 45% no relaxamento. Isso prova que o efeito não é algo passageiro, sabe? É uma mudança real e robusta no estado do sistema nervoso. Ok, os resultados são bem claros. Mas a grande pergunta é: por que isso funciona tão bem? Qual é a mágica por trás desses movimentos lentos e em espiral? Bom, não é mágica, é ciência. Os pesquisadores apontam para uma combinação poderosa de 3 fatores que explicam esse relaxamento tão profundo. São 3 chaves que atuam juntas. Primeiro, a própria voz calma de quem guia a sessão, que já ajuda a induzir um estado mais meditativo. Segundo, e o mais importante, os movimentos em espiral, que literalmente vão desenrolando as tensões da fáscia. E terceiro, esses mesmos movimentos parecem ativar os sistemas naturais do corpo de alívio da dor e combate à inflamação. É um pacote completo de relaxamento. E a conclusão do estudo é bem direta. O Mons Floor não é só para quem quer dar uma relaxada. Ele pode ser uma ferramenta muito poderosa para atletas melhorarem a recuperação e, claro, para qualquer pessoa que queira combater os efeitos do estresse e da fadiga do dia a dia. O que essa pesquisa mostra é que existem, sim, formas muito eficazes de apertar o nosso botão de reset. O Mons Floor é uma delas, comprovada cientificamente. A questão que fica é, na correria da vida, como cada um de nós pode encontrar e acionar o próprio pedal de freio.